E aí pessoal, bacana? Aqui é o Sóstenes Ferreira do projeto Giro pro Ibirité. Nós estamos girando pela cidade, conhecendo e apresentando pessoas que produzem cultura na cidade. Cultura não se resume apenas, pessoal, em produção literária, produção artística. Não, cultura é toda e qualquer interação social. Tudo que engloba o seio da sociedade, que é de assunto pertinente à sociedade, é cultura. E hoje nós vamos conversar e conhecer mais a respeito da segurança pública do nosso município de Ibirité, conversando aí com o comandante do 214 Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, o capitão Vilela. Vamos falar sobre educação, né, alguns assuntos até meio ácidos, né, que dividem opiniões na sociedade, mas nós vamos abordar e vamos falar sobre aí segurança pública, educação e direitos humanos. Então quero que vocês, se puderem, acompanhem nossa entrevista, porque hoje vai ser bem legal e bem produtiva. E aí pessoal, hoje o projeto Giro pro Ibirité está aqui na companhia 214, não é isso? 214. E estamos aqui hoje para conversar aí a respeito da segurança pública e educação, né? Hoje nós estamos aqui com o capitão Vilela, né, que é o comandante aqui da companhia. E vamos lá. Essa companhia aqui é no bairro Alvorada, né, capitão? Bairro Alvorada, e ela contempla, a área de responsabilidade dela é centro de Ibirité, vai até o Jardim das Rosas e se estende até Sarzedo, né? A responsabilidade territorial da companhia. Pois é, pessoal, nós viemos aqui para conversar e conhecer um pouco aí da esfera da segurança pública alinhada aí ao campo da educação e dos projetos sociais. Alguns, inclusive, idealizados pela própria Polícia Militar de Minas Gerais. Neste bate-papo, nós vamos falar aí sobre as estratégias e ações preventivas junto à população de Ibirité no combate à violência e também conhecer mais sobre a atuação da segurança pública aí na nossa cidade. O nosso entrevistado de hoje, como eu já falei, né, é o comandante da companhia 214, responsável pela parte baixa da cidade, né, o capitão Vilela. E o capitão Vilela, foi nascido em BH, né, foi chefe da pasta de polícia comunitária do 48º Batalhão por 4 anos, oficial por 15 anos e formado em Direito pela Faculdade Dom Helder. E é também, além disso tudo, ele também é um cara idealizador de alguns projetos sociais muito importantes. Vou citar alguns deles: Projeto Guardião Escolar, Projeto Celular Seguro e Projeto Vibrantes Mirim. Então vamos para a conversa, né? Conhecer mais um pouco sobre essa esfera da segurança pública e também conhecer o capitão e os seus projetos sociais, né? Eu quero aí agradecer aí por aceitar o nosso convite, capitão. Eu agradeço, obrigado mesmo pela oportunidade de participar e também já de antemão parabenizá-lo. Eu acho bem bacana seus projetos, acho bem interessante, né? E tudo que agrega para a gente melhorar a qualidade de vida da comunidade é muito bem-vindo. Isso aí. Capitão, posso chamar de capitão ou comandante? Capitão. Capitão, eu quero abordar primeiramente, vamos direto ao assunto, né? Sobre o conceito da polícia comunitária, né? Que as pessoas também poucas conhecem, né? Esse termo, né? Cunhado polícia comunitária. Sabe-se que a polícia comunitária é uma estratégia organizacional que visa proporcionar uma parceria entre a população e a polícia, baseado na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar juntas para identificar e resolver problemas. Nesse sentido, eu te pergunto, capitão Vilela, como funciona na prática a polícia comunitária? Bem, vamos lá. Você mesmo já na pergunta relatou que é a união, na verdade, da comunidade, né, dos entes governamentais, né, dentre eles da polícia, entre eles a polícia, né, para fomentar aí, para proporcionar melhor qualidade de vida, né, para quem está na ponta da linha, que é a comunidade. A gente vive para isso, né, a nossa função é essa. Então, assim, dando um exemplo, eu acho que a gente trabalha muito bem com exemplo, né? O que acontece? Tem, por exemplo, um bairro com muito furto, na verdade, até sendo mais específico, uma região, um bairro, uma rua com muito furto, né? Que não é emprego, não há um emprego de violência e grave ameaça. Mas vai lá, o cara quebra o vidro, pega alguma coisa dentro do carro, entra na casa e pega alguma coisa. E muitas das vezes, né, essa vítima do furto vai registrar muito tempo depois, ou muitas das vezes não registra aquele evento criminoso.
Então, a gente aqui dentro, né, a gente trabalha com estatística. Né? A gente, como qualquer outro órgão hoje, a gente não tem efetivo para colocar policiamento 24 horas em todos os lugares, né? Ou ser onipresente, impossível. Então a gente trabalha com estatística. Exemplo, tô vendo que está tendo muito furto entre 8 e 10 horas da noite no bairro tal, ou na rua tal. Então a gente emprega o policiamento, otimiza o recurso e joga lá. Então, às vezes, por exemplo, nesse caso que eu falei, né, a gente não consegue mensurar exatamente onde está o problema e a intensidade do problema. Porque os números são frios, né? Chega pra gente lê as ocorrências, né? A gente tem o cômputo de todas as ocorrências. E aí a gente precisa da comunidade, né? A gente precisa conversar com a comunidade e a comunidade ela tem que fazer parte da solução, entendeu? Ela não tem que só levar a demanda. Olha, tá tendo muito roubo aqui, tá tendo muito furto, né? A polícia tem que resolver isso. E a polícia não vai conseguir resolver sozinha, em nenhum lugar do mundo. Simplesmente a polícia resolveu o problema. Então, o que acontece? A gente faz uma reunião, a população nos orienta, né, sobre eventuais alvos, né? Quem que está roubando, quem que está furtando. Às vezes um problema não é só segurança pública, mas impacta na segurança pública uma iluminação, né, um matagal, né, um mato alto. Então, assim, são uma série de fatores, né, que provocam aquela situação de medo, aquela sensação de segurança. Então, a lógica, a polícia vai participar e a polícia vai fazer a sua parte na resolução daquele problema. Mas aí a comunidade também tem que participar, né? Falar assim, ô capitão, ele está gerando aqui a ocorrência, o furto, 8 horas da noite, mas está vendo que o problema está sendo 6 horas da tarde. Não é simplesmente como está escrito no BO. A prefeitura vai entrar com a iluminação, a poda das árvores. A gente vai conseguir um projeto social, às vezes são pequenos usuários de drogas, né? Adolescentes, crianças e adolescentes que usam droga e até para sustentar o vício furtam, né? algum bem material. Então, de repente, uma ONG, como um dos seus projetos são tão bem coordenados, vai fomentar, vai participar disso aí. Então, ou seja, são todos os órgãos, todos os entes, polícia, comunidade, prefeitura, né? O terceiro setor, que vai intervir naquele problema de furto para a gente resolver aquela questão. A população também, né, a gente vai orientar a população com dicas, né, de autoproteção. Eles mesmos vão desenvolver o sistema de alarme, exemplo. Se tiver um cara suspeito, vai ligar para o telefone da polícia, vai apitar, de repente se deparar com um furto, um flagrante ali, né, talvez por uma insegurança de atuar, de conter o agente, ele vai acionar um apito, todos vão ficar alertas. E quando existe esse problema, quando existe essa participação, a gente consegue resolver com muito mais eficácia. Às vezes a presença da polícia lá vai resolver de forma episódica, ou seja, momentânea. Mas quando tem toda essa união e essa participação, aí a gente consegue, resolver, né, realmente resolver o problema, né, definitivamente. Então, essa é a questão da polícia comunitária, né? É a comunidade fazendo parte da solução, intervindo, dando ideias, sugerindo, né? Fazendo parte da solução e do processo de solução. E não simplesmente demandar a polícia. Falar assim, olha, estou com esse problema tal, o que a polícia vai fazer? É um trabalho, então, em conjunto, né? Além com a população, com os entes também, a instituição pública, como você citou, a prefeitura, né? No caso, o matagal ali que está alto, com gaermo, sem iluminação adequada. Então é um trabalho conjunto, no caso, né? Sim, e principalmente, não é só para questão de pura e simplesmente segurança pública, de roubo, de furto, de lesão corporal. É proporcionar qualidade de vida. É igual, por exemplo, o caso da iluminação, a sensação de segurança, né? O mato alto não é um problema de polícia. Se você for ver bem, não é um problema de polícia. Vários adolescentes fazendo uso de droga, de entorpecentes, né? É um problema de polícia, sim, mas é um problema social. Então, se a gente não atingir, você muito bem sabe disso, que atua muito nessa área, se a gente não atingir essa raiz a gente vai combater a causa. Vai enxugar gelo o resto. Vai enxugar gelo. A gente vai conduzir um, vai conduzir o outro, ele vai sair, vai continuar praticando delitos. Exatamente. Pois é, pessoal, muito bacana. Eu falo muito, viu? Então você pode... Não, eu também falo muito, então a gente está bem aqui hoje. O debate vai ser bom, proveitoso. Vamos para a segunda pergunta. Comandante, sabe, capitão, né? Sabemos que existe aí, todos sabem, né? A população brasileira em si é cultural, eu acho.
que existe uma forte resistência de uma parte da população sobre a polícia, vez que identificamos alguns casos pontuais de uma atuação mais repressiva por parte da polícia. Talvez possamos até mencionar aí o fator da influência da mídia, né, que se aproveita da questão negativa para estigmatizar algumas ações, atacando a polícia. Por outro lado, também temos aí a mídia glamourizando também o uso da violência por parte dos policiais. Eu queria fazer a pergunta, né, é possível evitar aí a repressão da polícia, incluindo mais educação no ingrediente, ou se eu acho que só a educação não é suficiente, ou os dois atrelados? Então vamos lá. É uma pergunta, umas duas perguntas, ou três, né? Fracionada, né? A pergunta. A mídia tem um papel fundamental, né, de informar, né, de reportar os eventos, o que acontece, né, de às vezes até educar, né, o seu público ali, diversos nichos, né? Cada parte da imprensa tem seu nicho. E a gente tem que ter muito cuidado também, né, tanto para veicular informações. Muitas vezes, como você falou, assim, alguns casos em que uma ação repressiva era indicada, né, com o devido processo legal, com o devido respeito aos direitos humanos, com o uso proporcional e legal da força, para estabelecer a ordem, né? Infelizmente, até para esse problema de educação que a gente já falou há muitos anos, né? Que problemas estruturais da família, uma educação ainda muito incipiente no Brasil, nós temos muitos casos assim que precisa de uma ação mais enérgica da polícia. E grande parte da imprensa, às vezes, sem um conhecimento prévio, ou na verdade, sem verificar todo o contexto daquela atuação, condena essa ação policial, né? Quando existem casos de abuso de autoridade, existem, infelizmente, né? Foram vários casos, eu acho que a polícia vem reduzindo ou vem mitigando esse problema, mas ocorre ainda hoje? Sim, claro. Mas muitas das vezes uma repercussão, uma ação mais repressiva faça necessário. Não é o ideal, mas é o necessário naquele momento, naquele local. E como você falou também, a gente tem que ter muito cuidado com o outro lado também. Existe essa glamorização, né? Ou na verdade essa valorização do bandido bom é bandido morto. Pois é. Que bom, a polícia foi lá e passou o cerol, passou e atirou em todo mundo. Existem casos assim, né? Principalmente esses jornalistas mais sensacionalistas, assim, né? Que gostam de fazer essa repercussão e essa divulgação, que não é o ideal também. Quando perde uma vida, que seja o criminoso ou não, né? Não é. Você está correndo atrás do prejuízo. Não foi. Né? Eu sempre falo, quando a polícia vai combater um crime, mesmo que a gente prenda, por exemplo, um roubo, o cara foi preso ali, né? O trauma para aquela vítima, a sensação de medo, né? Já se estabeleceu ali. A gente está correndo atrás do prejuízo. A melhor forma é a prevenção. Então, assim, a mídia, muitas das vezes, ela extrapola ou ela conduz a massa, né? A população a fazer um juízo, às vezes equivocado de valor da polícia militar, né? Então, por isso, e a gente volta aqui na primeira pergunta, desculpe até voltar, né, ao assunto da polícia comunitária. Até você tendo essa integração com a comunidade, né, com aquela população, a comunidade vai entender, né, a situação. Por que a polícia agiu daquela forma? Por que a polícia atuou ou deixou de atuar, né, em uma determinada causa, uma determinada situação. Então, por isso, isso é importante. E a mídia também, muitas das vezes, fomenta o medo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Eu posso citar aqui um exemplo. Teve um roubo numa mercearia no Jardim das Rosas. Ano passado, foi em agosto. Houve noticiaram aquele evento como se fosse comum, como se fosse rotineiro, né? Aquele roubo, aquela ação delituosa lá. Então a turma ficou com medo. Né? E depois a gente foi fazer o levantamento estatístico ali, foram 2 roubos em, acho que 3 meses no Jardim das Rosas. Ou seja, o senso comum, ele... Exatamente. A superficialidade, ela acaba permeando esse caminho aí da população, da opinião pública, né? Cortando sua desculpa, porque a questão essa da segunda parte da mídia, que gosta de provocar, espetacularizar a violência, ela acaba causando uma sensação de segurança, né, na população. Então, assim, aprofundando mais na questão da historicidade, o senhor não acha que isso aí é devido aí uma herança aí de 64, uma questão assim, ter essas pessoas mais
conservadoras, as pessoas que mais querem ver bandido morto, enfim. Você acha que se deve a esse tipo, que é uma cultura nossa? O que Sim, você acha? eu que acho que são vários motivos. Eu acho que tem uma herança também Tem uma na herança. época da ditadura, né? Sim. Eu acho que talvez seja princípios, falta ainda de um princípio mais arraigado de direitos humanos, né, na nossa comunidade. Nós vamos falar sobre né? isso. Eu acho que também é uma certa revolta e uma certa catarse assim também da falta de punição ou da ausência de punição ou de um sistema prisional falho, né, que não recupera, na verdade, a pessoa, o egresso da prisão não tem oportunidades e muitas das vezes sai, não sei se a expressão é pior ou mais, saia com mais revolta daquela experiência. E também pela falta de sensação também não, como já foi dito, de punição, da sensação de impunidade. Ou seja, nós temos vários casos aqui de adolescentes, principalmente adolescentes. Eu trabalhei em Contagem também, né? Lá nós tínhamos um menino de 17 anos que já havia sido preso 27 vezes, né? Conduzido. Não ficava preso. E até por um processo falho de reinserção na sociedade, né, eles vêm cometer vários delitos, né? Uma estrutura familiar muito precária também. Você só acha que o Estado ou a nossa cultura é punitivista, no caso? Porque o Estado, aí, no caso, né, tem o monopólio das forças, né? Sim. E aí a polícia é um braço do Estado, vamos dizer assim, né? Só acho que está enraizado na cultura hoje do brasileiro, ou é o Estado que é muito punitivista? Eu falo englobando Código Penal, Lei de Processual Penal, porque é muito punitivista. O que você acha dessa questão? Eu acho que está arraigado a cultura, a consciência popular de que o cara é irrecuperável. Né? Que o bandido, que o cara cometeu o roubo, cometeu o assalto. E a gente só sente isso quando, né, é com a gente ou com um parente nosso, né? Pois é. Não fica preso, mas eventualmente se um parente nosso, um amigo nosso cometeu algum crime e ficar preso lá, aí você vê que o cara só fica 2 anos, mas ficar 2 anos numa cadeia, cara, é pesado. Tá? E aqui eu não estou dizendo que também não tenha que ocorrer essa punição e que não tem às vezes penas mais pesadas, né? Mas simplesmente encarcerar o camarada não resolve. Se não tiver um processo de reinserção dele, você imagina, você ficar preso, aí você sai sem emprego, uma família totalmente desestruturada. Preconceito do ex-detento. Preconceito gigante, a gente não consegue resolver. Complicado. Mas também a gente não pode deixar de batalhar também por punição, para a pessoa fique, de novo, né, de uma transformação, que ela seja reinserida. Mas assim, o primeiro passo realmente é tirar de circulação da comunidade. Entendeu? Então eu acho que essa sensação assim de punição, ou de querer, né, essa ambição por querer mais punição da comunidade, ou desse inconsciente popular assim, seria em função disso. Eu acho que a turma está tão revoltada, né? Porque assim, quem você falar com um comerciante, né, que nós temos comerciantes que foram vítimas de furto, é complicado, 5 vezes, que perde todo seu sustento, seu estoque, né? seu sustento. É complicado. É uma complexidade imensa esse debate, né, capitão? Porque aí você vai veredando para o social. Pois é, não é só a polícia, né, repressiva. Tem que ter também o Estado também, que hoje conta com a ajuda do terceiro setor também, que está ajudando, auxiliando, está importantíssimo. Essa questão, voltando mais para a gente fechar aqui o primeiro bloco, fechando essa questão também do senso comum, que as pessoas querem punir, que questão do jargão, né, bandido bom é bandido morto, mas aí você acabou até fechando o meu raciocínio. Acaba que a pessoa que fala isso, talvez ela volta atrás quando é com o parente dela. Então nós temos, assim, eu não estou militando politicamente não, mas é a questão de nós repensarmos, né, a nossa vida em sociedade, né? O que nós queremos para a sociedade. Não é um imediatismo que vai solucionar o problema, é uma questão mais a longo prazo. A longo prazo, é uma transformação social. É uma transformação Enquanto social. não houver uma transformação social, um investimento no social, e sobra para a polícia. Quem está na ponta da linha lá é o policial. E então, de novo, a gente não... E para a comunidade também. Só para a polícia e para a comunidade. E para a comunidade, aquela que está na ponta da linha, que está sofrendo problema, né? Então, assim, e talvez
acho que o grande foco dessa entrevista, pelo menos assim, quando a gente estava conversando, né, é a educação. Educação. E talvez a gente está nessa situação, e talvez a gente vai falar mais sobre isso. Eu estou falando com uma pessoa aqui que é conhecedora e muito atuante em Ibirité, talvez você não conheça, mas agora você vai passar a conhecer. Ô, capitão, os projetos sociais, né, todos sabemos, é uma ótima ferramenta de prevenção, né? São aliados de todas as instituições públicas, pois oferecem suporte à marca do Estado, né? Auxiliam a população em suas carências. A Polícia Militar de Minas Gerais, nesse sentido, também criou vários projetos, inclusive no campo da educação, que é a conscientização, e pesquisando, eu acho que todos sabem também, que vários projetos foram idealizados pela instituição, como famigerada aí, ProERD, né? Projeto ProERD, a Polícia e Família e etc. Então eu gostaria, nesse sentido, capitão, que o senhor falasse sobre os seus projetos, da sua autoria, que ele idealizou, né, projetos importantíssimos hoje, são os projetos, que é o projeto Guardião Escolar, o projeto Celular Seguro e o projeto Vibrante Mirim. Eu gostaria que o senhor externasse aí e falasse como que é esses projetos e como ocorre. Tá. Vamos lá. O projeto Celular Seguro, né, que foi feito na época do Coronel Hércules aqui, que foi lançado, né, consistia na recuperação do celular. A gente cadastrava os celulares, todos os celulares, a pessoa entrava no site, cadastrava, né, número de e-mail, aparelho, marca, modelo, e lançávamos operações constantes, né, de abordagem, principalmente locais assim, omissos, locais conhecidos como revenda de celulares roubados ou furtados, locais, né, comércio de celulares com procedência duvidosa. Entendi. Aí verificávamos né, como se fosse o chassi, que é o número de e-mail do celular. Entendi. Sendo localizado, né, constatando lá com um celular roubado ou furtado, a pessoa era presa, né, conduzida, e restituímos o aparelho para o proprietário. Isso foi de grande valia para a questão da prevenção. A gente comentou agora, né, que como é importante a prevenção e não a repressão. Depois que o que acontece? O celular, ele tem uma liquidez muito grande. Ele é roubado, ele é furtado aqui, então você troca em qualquer lugar. Quando você furta, rouba um carro, é mais difícil, né, você passar ele para frente. Né, porque ninguém compra um celular de R$1.000, um carro de R$1.000. Agora, celular não, você vende ele muito fácil. Então, após o projeto, a gente verificou que inibiu, né, e reduziu muito, principalmente em Ibirité e Sarzedo, o furto e o roubo de celular, porque ele viu que posteriormente, para passar ele para frente, para oferir um valor em cima daquele produto ilícito, ele tinha mais dificuldade. Entendi. Então, um projeto que teve um grande sucesso aqui. O segundo projeto foi o Guardião Escolar. Isso. O Guardião Escolar consistia na ideia de que um militar seria o elo entre a polícia e a escola. Ele seria responsável para aquela escola, ele faria alguma solenidade, alguma atividade naquela escola, ele ia trazer um retorno, né, a cada mês de problemas de desvio de conduta, né, recuperação escolar, né, mau desempenho escolar. Então ele tinha que ter o zelo por uma escola específica. O ProERD é muito bacana, é um programa institucional muito, muito válido. Mas é muita gente, é muita escola. Então nós elencávamos algumas escolas e o militar ficava responsável por aquela escola, para dar suporte também, né, no que precisasse, a diretora, aos professores, né, eventuais problemas de uso e consumo de drogas, né, ele monitorava, elegia os alvos, e alvos no sentido não para reprimir, mas para entrar em contato com os pais, né? A gente teve casos de violência doméstica, de padrasto, que foram descobertos por esses militares também. Entendi. Então era isso, era fazer com que um militar fosse aquele contato, aquela referência, aquele exemplo para aqueles meninos. E por fim, o que eu reputo mais bacana, assim, que eu gostei muito, tive muito o apoio da Andresa, na verdade, assim... Conheço a Andresa. A Andresa é uma menina super engajada mesmo, super, né, proativa. E também é um projeto dela, né? Um projeto nosso, que foi o Vibrante Mirim. O que consistia? Nós escolhemos duas escolas, a princípio. Né? Uma foi a do Palmeiras, né, perto ali da Vila Ideal, e a outra foi o Águia Dourada. O que consistia esse projeto? Principalmente essa do Palmeiras, da Vila Ideal. A escola. Então, o que nós fazíamos? Nós elencávamos duas turmas
né? E principalmente aquela que a gente vislumbrava maior dificuldade, né? Ou por desvio de conduta, aproveitamento escolar, essas coisas. Entendi. Aí nós levávamos uma vez por semana, nós tínhamos uma reunião. Uma vez por semana levávamos ao batalhão. E lá nós tínhamos palestra, moral e cívica, esporte, né? Praticamos esporte junto com os policiais, né? E na outra semana nós levávamos para fazer algum projeto, né? Do tipo, vamos conhecer o BPAER, que é o Batalhão Aéreo. Nós fomos na sede do Galo, né? No CT do Galo, ali em Vespasiano. E foi um projeto muito bacana, muito, muito legal, né? Que nós tivemos uma interação com os meninos até hoje, né? Passa uma viatura, conhece, ô Mota, ô Evangelista. Agora eu quero falar aqui sobre a última pergunta, né? Sobre os direitos humanos, né? Assunto esse que divide opiniões, né? No senso comum, na opinião pública, e eu acho que não deveria, mas é em razão da falta de conhecimento sobre o assunto. Eu tive a oportunidade também, porque eu estudei, né? Formei na graduação pública de segurança pública, então eu pude adentrar mais, né, esses assuntos e ver que direitos humanos hoje serve não só para o criminoso, como é taxado, mas serve para o policial, ele serve para mim, serve para todos, inclusive para o policial, né? Sim. Só que as pessoas criaram uma instituição de direitos humanos. Direitos humanos não é uma instituição, né? Me corrige, capitão. Ela é um direito inerente a todo ser vivo, a todo ser humano, vamos dizer assim. Exatamente. Então, com todos esses trabalhos comunitários, capitão, os projetos sociais, o estreitamento aí de relação entre a polícia e a comunidade, a própria polícia comunitária permeia o caminho dos direitos humanos. Duas palavras essas que dividem opiniões. Aí eu pergunto, pela sua ótica, qual a importância hoje dos direitos humanos, aí na palavra de um capitão, né, da Polícia Militar, no âmbito da segurança pública, mas eu quero estender no âmbito hoje da sociedade como um todo. Fundamental. Direitos humanos é o que vai fazer, na verdade, né, a gente fala muito, né, que só a repressão, só ações enérgicas que vão bélicas, manter, né? bélicas, enérgicas, repressivas, vão fazer com que haja ordem, que se estabeleça a ordem. Mas quando é bem inerente, é bem arraigado as noções, a ideia de direitos humanos, por si só, a gente já tem uma sociedade muito mais organizada, muito mais respeitosa, muito mais, que respeita, na verdade, o direito alheio, né? Isso é importante. A gente tem uma falsa ideia, na verdade, que os direitos humanos protegem bandido, protege marginal, né, como uma expressão bem utilizada, um jargão bem utilizado, inclusive do nosso meio mesmo. E não é. E é para proteger o próprio policial também, na verdade. Quando um policial eventualmente enfrenta uma situação atípica, um confronto em que resulta em óbito, ali está os direitos humanos também para entender a situação do policial, né, que vivencia uma pobreza arraigada, com problemas sociais de toda a ordem, e vai proteger o próprio policial, aquele cidadão de bem mesmo, o cidadão que quer, né, ser reinserido na sociedade, que quer melhorar, que quer promover o melhor para si e para os outros, também ele vai ser amparado pelos direitos humanos, né? E aí eu volto muito na questão da educação, que talvez seja o foco. Sim. Quando existe uma educação de qualidade, e não uma educação, eu digo só uma educação institucional, né? A escolinha lá que ensina matemática, na minha época era estudos sociais, né? Hoje nem existe isso. Tá ficando velho, né? Então, mas aquela educação mesmo, que abarca a família, que envolve família, que envolve a sua comunidade, essa questão de direitos humanos não vai ser só uma teoria para proteger bandido. Vai ser algo tão comum, né, que é a necessidade de você zelar pelo próximo. Se você não zelar pelo próximo, se você não procurar melhorar o seu meio, né, a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, você nunca vai conseguir ser feliz, ou você não vai conseguir, né, usufruir ou gozar de uma qualidade de vida ideal. Verdade. Então, direitos humanos é isso, na verdade. É inerente ao ser humano. Ele nasce, ele já... Né, aí tem aquela discussão jurídica, se ainda o feto e tal, mas... Nascituro, né? Nascituro,
Mas enfim, então é isso, na verdade. Então ele veio, os direitos humanos, isso aí na minha opinião, tá? Ele vem tratar de forma desigual aquilo, né? Os desiguais. Né? E tentar estipular, inserir ou cristalizar na consciência de todos nós essa necessidade de fazer sempre o bem para o próximo. Se o próximo não estiver uma situação ideal, você também não vai conseguir. Né? É o respeito, devido processo legal em todas as ações, não só as ações policiais, tá? Mas em todos os relacionamentos e todas as formas de integração, né? Seja comercial, seja o ser humano como detentor de cidadania. Se não entender essa situação de direitos humanos, eu acho que a gente não consegue ir para frente. E aí é fundamental, mais uma vez eu falo da educação, que isso aí, né, a gente vai conseguir cristalizar isso aí na mente, né? A gente vai conseguir arraigar isso aí no nosso consciente popular através da educação, lá no inicinho. E esses projetos sociais também, desculpa se eu estou sendo repetitivo, esses projetos, como o seu projeto social e como outros, né, de várias ONGs, de várias pessoas que procuram melhorar, né, isso, querendo ou não, talvez não na teoria, mas na prática. Já vem sedimentando direitos humanos. Exatamente. Pois é, pessoal, foi mais uma entrevista. Espero que você goste dessa entrevista. Peço desculpa ter falado demais, viu? Não, tranquilo, a gente está aqui. É importante, eu falo para as pessoas, assim, como a gente fala, a questão da educação é a priori hoje na vida do ser humano. Então, eu, mais uma vez, provado para vocês que é cultura, né? E toda interação social, ela é cultural, ela é cultura, faz parte da nossa cultura. Então, agradeço aqui ao capitão, né, por aceitar esse convite do nosso projeto. Eu agradeço pela oportunidade. E acompanhe aí que nós teremos mais novidades aí, pessoal. Até mais.